Espera aí, agora... Oi, pode ir? Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tivemos um pequeno atraso aqui, mas já estamos no nosso treinamento. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento de hoje. Para quem está aqui no nosso treinamento pela primeira vez, sou Elisângela Lins, sou a treinadora de produtos Maravilhas da Terra. E hoje o nosso treinamento, vamos falar assim, que é quase que exclusivamente para os homens. É para os homens e para as mulheres as informações, mas o produto que a gente vai falar hoje, esse maravilhoso produto, é um produto exclusivo para os homens, que é o nosso Power Man. Um produto fantástico, maravilhoso, uma combinação exclusiva para atender às necessidades do homem. As mulheres não precisam ficar com ciúmes, que na próxima semana a gente vai falar sobre um produto específico para as mulheres. Mas hoje é o dia de falar desse produto aqui, o Power Man. Ele é um mix de ativos que potencializam as atividades masculinas. Ele vai proporcionar uma maior força muscular, maior nível de energia e aumentar, melhorar a disposição. Por que que ele faz todo esse processo? Porque esse blend, esse mix de ativos, possui propriedades antioxidantes, propriedades estimulantes e propriedades afrodisíacas extremamente comprovadas. E todas essas propriedades contribuem diretamente para quê? Para o desempenho sexual masculino. É a maior função, a maior funcionalidade desse produto. Mas não é somente nesse caso. Os ativos presentes no Power Man, como no caso do Guaraná, vai auxiliar na melhora do rendimento do treino, porque o pó de Guaraná, ele aumenta a disposição, deixa no melhor estado de alerta, gera uma dedicação, um melhor desempenho na hora dos treinos. E quando há a associação do Guaraná com a catuaba, que também é um dos ativos que a gente vai falar posteriormente, tem a melhora do condicionamento, né, do desempenho sexual masculino. Por isso que a gente está falando muito que é especificamente para os homens. Além do Guaraná, favorecer também no processo de perda de peso, melhora o humor e controla, ajuda a fazer o controle de colesterol, ajuda a fazer o controle de triglicéridos. Além do Guaraná, presente aqui no Power Man, nós temos também a presença do ginseng. O ginseng possui propriedades estimulantes, propriedades revitalizantes, que também pode ser usado, indicado com comprovação científica para tratamento de debilidade, falta de concentração, fadiga, cansaço físico e cansaço mental, principalmente. A bradicardia, para quem não sabe, a bradicardia são aquelas pessoas que sofrem com baixa frequência de batimentos cardíacos, menores que 50 batimentos por minuto, impotência sexual, depressão, arteriosclerose, que nada mais é que o enrijecimento, o endurecimento das artérias, causados, né, nas paredes das artérias, que também provocando a pressão, provocado e provocando maior alteração da pressão arterial, levando até muitas vezes a hipertensão, porque não há uma vasodilatação, não há uma dilatação dessas artérias, além de regular a nossa pressão sanguínea. Então, o ginseng tem todos esses benefícios que nós citamos aqui. E como a gente está falando especificamente que é um produto, um blend desenvolvido exclusivamente para os homens, nós temos um ativo que é praticamente o principal, que é a catuaba. A catuaba, ela possui ativos específicos que provocam a vasodilatação do corpo cavernoso peniano, né? Então, a gente sabe, né, na parte da anatomia, que o processo é todo altamente... Por que fala corpo cavernoso? Porque se fosse microcaverninhas, que ele precisa de uma vasodilatação maior para que aconteça a ereção no homem. Então, a catuaba, presente no Power Man, tem esse ativo específico que provoca essa vasodilatação no corpo cavernoso peniano, que é semelhante, né, ao similar chamado de sildenafil,
que é o princípio ativo de quem? Daquele conhecido como azulzinho, né? Que a gente não vai falar o nome aqui. Conhecido como azulzinho, usado geralmente no tratamento para disfunção erétil. Então, nós sabemos que a catuaba tem o mesmo princípio ativo, similar a daquele medicamento. Além de conter a iombina, que a iombina também é um componente, um ativo utilizado em medicamentos para o tratamento de disfunção erétil masculina, e também que essa disfunção pode ser de origem psicogênica, vascular ou diabética. A iombina ela tem esse princípio ativo, ela tem essa composição de auxiliar nesse tratamento. Ele leva ao processo que a gente chama de redução plaquetária. Essa redução plaquetária automaticamente leva à redução, à colaboração para que haja uma maior vasodilatação na artéria peniana, aumentando o maior nível de fluxo sanguíneo do corpo cavernoso, né, que é a parte onde precisa ser vascularizada para acontecer a ereção, e vai prolongar o tempo de ereção. Então, por isso que a gente fala que é um dos principais componentes específicos para o homem. Então, essa é a funcionalidade. Então, como a gente conhece, né, sabe desse princípio ativo, tem essa maior ação, esse benefício maior. Além disso, a catuaba também vai atuar nos neurônios. De que forma, Elisângela? Vai promover a receptação, né, dos neurotransmissores dopamina e serotonina, atuando como um antidepressivo e estimulante físico. Então, vai tirar aquela sensação de depressão, de tristeza, de cansaço e vai melhorar o humor, vai aumentar o nível de energia. Então, faz essa receptação dos neurotransmissores dopamina e serotonina. E todos esses conjuntos, a ação do guaraná, do ginseng, da catuaba, da jurubeba também, que a gente conhece, e também, além de todos esses benefícios na ação contra a disfunção erétil, mas também auxilia contra a hepatite, contra a gastrite, úlceras, anemias e problemas, né, na bexiga, até mesmo de ação inflamatória na bexiga, como cistite e vários outros. Então, esse conjunto, né, em conjunto, todos esses ativos têm efeitos que se mostram extremamente benéficos ao homem, principalmente aos pacientes que possuem, né, falo pacientes, mas aos homens que possuem a disfunção erétil, que são decorrentes de problemas vasculares, genitais e estados depressivos leves. É extremamente indicado a ação desse conjunto de ativos, né? E principalmente nessa questão, quando a gente fala de homens de meia idade. Qual é exatamente a meia idade? A gente sabe, né, segundo pesquisas, que a juventude acaba aos 35 anos. Dos 35 aos 55 anos é o período conhecido de meia idade, né? Ou após os 55 anos, a idade avançada. Então, são sintomas que podem, quando não são relacionados a uma patologia, né, um problema de vascularização ou qualquer outra patologia, se trata, né, mais de um caso de depressão, da crise da meia-idade, vamos falar assim, é uma indicação de uso em conjunto desses ativos para melhorar essa funcionalidade. Então, o nosso PowerMan tem a ação antioxidante, né? A ação antioxidante, diversos estudos comprovam que a ação da catuaba tem esse potencial maior de antioxidante, com atividade farmacológica especialmente em desordens neurológicas associadas ao estresse oxidativo, ou seja, né, a oxidação das nossas células e a redução do fluxo sanguíneo. Então, ele tem ação antioxidante para combater os radicais livres. Então, o PowerMan nada mais é que essa combinação, né, exclusiva, extremamente exclusiva para atender as necessidades do homem. Se a gente for enumerar aqui, quais são, então, os principais benefícios de se consumir o PowerMan? Primeiramente,
Auxilia no tratamento do cansaço físico, mental e até mesmo de dores musculares. Combate e previne a impotência sexual. Ajuda no alívio do estresse. É um estimulante e um revitalizante masculino extremamente natural, não tem nada sintético, extremamente natural. Tem ação afrodisíaca comprovada, promove melhora do desempenho sexual, reintegrando a força e a potência masculina. Viu, homens? Então, se você não consumir esse produto, chegou o momento de você consumir. Possui ação antioxidante, combatendo a ação dos radicais livres, previne desordens neurológicas associadas ao estresse oxidativo e à redução do fluxo sanguíneo. Por que a gente fala isso que previne? Quando há redução do fluxo sanguíneo, automaticamente há redução da irrigação no aparelho reprodutor masculino, que é o principal. Precisa ter essa irrigação para que aconteça a vasodilatação e aconteça o processo da ereção. Então, por isso que ele previne e faz essa vasodilatação necessária, combatendo a disfunção erétil. Algo extremamente importante que eu quero dizer para vocês. Primeiramente, qual que é a indicação? Tomar um sachê adicionado a um copo de água, quente ou frio, até 2 vezes ao dia, na sua preferência. A dica é, sempre que você for consumir, com uma antecedência de no mínimo 1 hora para obter os efeitos estimulantes. Mas é importante ressaltar que a comunidade científica de saúde nos orienta que todo tratamento, todo consumo de alimentação natural, de fitoterápicos, né, de ervas, tudo que for natural, a gente precisa fazer um uso regular e contínuo de no mínimo 90 dias para que a gente receba todos os benefícios propostos e para que cada ativo tenha sua funcionalidade de maneira adequada. Então, por que eu estou falando isso? Não significa que você vai começar a fazer uma única dose e vai resolver todos os seus problemas. Não, o seu tratamento precisa ser contínuo de no mínimo 90 dias. E quando que eu devo tomar? Sempre, porque é uma suplementação, você está contribuindo. Mas cuidado com a superdosagem, não somente do nosso produto, mas também porque muitos homens acabam confundindo e misturando vários tipos de ativo. Ah, então eu trouxe algumas informações aqui para vocês com relação à catuaba. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes alguns homens acham que vão consumir o produto e vão poder associar com outro, né? Sabe do benefício da catuaba, que vai poder aumentar o consumo em bebida alcoólica ou aumentar o consumo com outros produtos ou ativos que também contêm a catuaba. Eu anotei aqui para vocês, até eu vou ler para vocês, diz assim: riscos ao se consumir ao excesso. Não o nosso produto, mas quando você faz associação com outros produtos que contêm, ou com outros alimentos que contêm o mesmo ativo. Apesar de não haver estudos extensivos sobre os riscos de consumo de excesso da catuaba, é documentado que pode provocar midríase. O que é a midríase? A dilatação da pupila, elevando-se a pressão intraocular, sendo contraindicado em pessoas que possuem glaucoma de ângulo estreito ou fechado. Doses elevadas podem aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial, além de provocar sintomas como ansiedade, tontura, dor de cabeça, irritabilidade e insônia. Então, é uma dica para vocês, homens. Somente a suplementação que você fizer aqui, o PowerMan, ele já tem os ativos necessários e as quantidades em miligramas que você precisa em microgramas para atender a sua necessidade diária. Não há necessidade de utilizar ou complementar, né? Adicionalmente, é contraindicado, devendo ter o seu uso realizado mediante acompanhamento médico em pacientes com disfunção renal ou hepática, hipertensão, doenças cardíacas e doenças psiquiátricas. Então, nesses casos, a indicação é que sempre oriente o seu médico que você vai fazer o uso do produto quando se tratar dessas patologias, né? Então, nada de consumir um produto no excesso. Então, o que contém aqui? A quantidade nutricional
dos ingredientes que estão auxiliando, né, contra a impotência sexual, ajudando, auxiliando na memória, dando mais disposição, dando mais virilidade aos homens, já contém aqui no nosso Power Man. Então, não há necessidade de suplementar ou de complementar. Eu anotei para vocês também, homens, com relação, evite o consumo de bebidas alcoólicas que levam a catuaba junto, né, na sua composição, porque elas apresentam uma quantidade mínima da planta e tem outras substâncias que podem prejudicar a saúde. Também existem alguns flaconetes que a gente não indica para consumir, porque pelo mesmo motivo, vai ter uma ação maior. Então, o que eu quero dizer para vocês é que basta somente você fazer o uso do Power Man, vocês homens, você já vai estar suplementado de uma maneira segura, de uma maneira eficaz, atendendo a todas as suas necessidades de uma forma prática, né, e rápida. Então, lembrando, para quer receber o benefício de ação estimulante, de estado de alerta, de disposição, 1 hora, para você consumir 1 hora antes de você, vou praticar uma caminhada, vou praticar estudo, você vai fazer o uso contínuo e regular de no mínimo 90 dias. E a contraindicação é para pacientes com disfunção renal ou disfunção hepática, hipertensão, doenças cardíacas e doenças psiquiátricas. Certo, pessoal? Então, fica aí a dica para vocês, homens. Power Man nada mais é que uma combinação exclusiva para atender as necessidades dos homens. E as mulheres não fiquem tristes, né? Porque na próxima quinta-feira a gente vai ter um treinamento de um produto específico para as mulheres. Certo? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo treinamento. Até mais!